Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam tranquilos. Sei que eu fiquei uns dias aí sumida, né? Eu tava postando vídeos com mais regularidade e acabei meio que furando essa frequência, mas hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos o que tá acontecendo e vou aproveitar para conversar sobre algo que é muito importante e tentar usar a minha vida e o meu erro cometido como um exemplo para ajudar vocês. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho só a respeito desse material que eu estou usando, porque é um dos meus materiais preferidos no mundo da arte. É o giz pastel oleoso. Esse giz, ele é muito parecido com o giz de cera que a gente usava na escola, só que ele é um pouco mais refinado, vamos dizer assim. Ele é um material que permite que a gente faça mescla de cores muito bonitas, ele faz sobreposições também, e especialmente no papel craft, que é esse papel marrom que eu tenho nesse caderno, o giz parece que ele salta, parece que o desenho ele fica muito mais tridimensional no papel craft, e é por isso que eu amo tanto pintar nesse papel. E vocês já sabem, né? Quem acompanha o canal sabe que eu uso da arte como uma forma de acalmar os meus pensamentos, a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e a arte me ajuda muito nesse processo de me acalmar e tudo mais. Eu confesso para vocês que eu fiquei mais ou menos uma semana, talvez até um pouquinho mais, sem conseguir desenhar, porque eu estava passando por uns dias um pouco complicados e quando eu voltei a desenhar para especificamente gravar esse vídeo, eu pensei em fazer uma coisa mais simples, uma coisa que eu conseguisse começar e concluir. Então eu decidi que eu ia desenhar umas frutinhas, né? Eu sei que eu já fiz isso no vídeo anterior, mas é que é uma coisa que eu sempre tenho facilidade de fazer, então seria uma coisa confortável para mim nesse momento. Então eu decidi desenhar 2 cerejas. Eu sei que eu já desenhei com lápis de cor num vídeo anterior aqui do canal, mas dessa vez eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais realista. Mas enfim, o desenho em si não importa tanto, né? Mas só para compartilhar com vocês, né, essas questões, para vocês entenderem, né, todo esse plano de fundo da arte aqui no vídeo. Mas vamos ao que realmente interessa, gente. Lembrando sempre, se você é uma pessoa que está sentindo qualquer questão de saúde mental, se você vem se sentindo muito ansioso, se você acha que pode estar com depressão ou tendo crises de pânico ou algo nesse sentido, por favor, busque ajuda médica, busque os profissionais da área da saúde mental, que eles vão te auxiliar e é essencial que a gente busque essa ajuda. Inclusive, esse foi um erro que eu cometi no passado e hoje eu estou meio que colhendo os frutos disso e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vocês já devem saber, né, eu sou uma pessoa que passei por depressão durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu não estou num quadro depressivo, eu tô bem nessa parte, mas eu sou uma pessoa extremamente afetada pela ansiedade. E durante uma boa parte da minha vida, principalmente na adolescência, eu era muito negligente e irresponsável com o meu tratamento. Eu não tomava medicação direito, eu não fazia terapia corretamente. Às vezes eu começava a terapia com um profissional e eu largava sem mais nem menos. E esse tipo de atitude é extremamente prejudicial e, como eu disse, irresponsável. Hoje eu tenho 31 anos de idade e eu estou meio que entendendo algumas coisas agora que eu estou estudando aquele curso que eu comentei para vocês anteriormente, né? Da Escola Bíblica da Novo Tempo. Deus tem me ajudado muito a entender algumas coisas que eu venho enfrentando e que eu confesso assim que eu ficava meio perdida sem conseguir entender. E uma dessas coisas é basicamente o que a medicina chama
de doenças psicossomáticas. E o que seria isso? Primeiramente, a nossa mente e o nosso corpo, eles são uma coisa só. Não existe separação entre a mente e o corpo. Se o corpo adoece, a mente adoece também. Se a mente está doente, o corpo vai ficar doente. Ou seja, os dois trabalham juntos e se um fica afetado, o outro vai se afetar também em algum momento. E como eu fui muito negligente, principalmente na minha adolescência, o meu corpo, com o passar do tempo e com tanta descarga de ansiedade, de cortisol, de adrenalina e todas essas coisas, né, esses hormônios e essas emoções descontroladas, foram gerando descargas no meu corpo e essas descargas se transformaram em doenças ou sintomas que eu venho enfrentando hoje. Na verdade, eu tenho isso já há um bom tempo, mas eu sinto que nos últimos dias piorou bastante. E quais seriam essas doenças ou sintomas? Um sintoma que eu tenho é taquicardia, que para quem não sabe é quando o coração da gente acelera muito e, no meu caso, provém da ansiedade. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum problema estrutural no meu coração, nem nada do tipo, mas eu tenho muita palpitação, eu me sinto muito agitada, eu tenho essa questão dos batimentos acelerarem muito e eu preciso tomar medicação para controlar isso. Então, eu sou uma pessoa de 31 anos que toma remédio para o coração e isso é uma coisa que às vezes me assusta um pouco, mas graças a Deus é um remédio que me ajuda bastante e infelizmente eu diria que eu sou meio que dependente dele, porque se eu não tomo essa medicação eu me sinto muito mal mesmo, então é complicado, mas infelizmente é uma consequência da ansiedade não tratada de forma correta. Outra consequência que eu carrego é a gastrite nervosa e refluxo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema estomacal. Eu, sinceramente, assim, tem dias que eu mal consigo comer. E é horrível, gente. Você come, a comida pesa no estômago, ou então o estômago fica queimando, você tem enjoo, você não tem apetite, você tem dor no estômago. É um inferno. E é muito complicado de você entender que isso provém da sua mente, sabe? O fato da sua mente estar acelerada, cheia de pensamentos negativos, cheia de preocupação e coisas nesse sentido, faz com que o seu corpo fique doente. E esse curso que eu tô fazendo explica muito bem sobre tudo isso. Eu vou fazer um vídeo específico para falar melhor sobre esse assunto, tá? Hoje eu tô dando meio que uma pincelada no assunto, porque esse vídeo é muito mais um desabafo para que eu possa usar o meu exemplo para que vocês não cometam o mesmo erro que eu, sabe? Esse vídeo é muito mais um apelo para vocês não fazerem a mesma burrada que eu fiz. O meu apelo aqui para vocês é que se vocês estão doentes mentalmente, né? Se vocês estão percebendo sintomas relacionados à saúde mental, procurem ajuda médica e façam o tratamento certinho. Uma coisa que é muito comum de acontecer em pacientes de saúde mental é começar a tomar o remédio e aí começam a se sentir bem e abandonam, né? Ah, eu já tô bem, eu não preciso mais desse remédio. Só que o que a pessoa não entende é que ela só está bem por causa do tratamento. Então você não pode parar, você tem que continuar. A gente só pode parar um tratamento quando o nosso médico diz pra gente: agora você está liberado, não precisa mais da medicação, tá tudo certo. Se isso não acontece, a gente não pode parar o tratamento. E hoje eu estou sentindo literalmente na minha pele isso. Talvez, se lá na minha adolescência eu tivesse feito tudo certinho, tomado o remédio certinho, feito terapia e tudo mais,
hoje eu não precisaria tomar remédio para taquicardia e não teria tanto problema no meu estômago. Outra coisa que acontece com muita frequência comigo são dores musculares. Eu tenho muita dor nos meus ombros, principalmente, tem muita tensão nos meus ombros, nas minhas costas. E é horrível, sabe? Parece que você tá carregando o mundo nos ombros. E tudo isso é tensão muscular. A ansiedade faz com que os nossos músculos fiquem duros, literalmente. E isso é horrível. Com o decorrer do tempo, você literalmente vai ficando com a musculatura rígida e tensa e isso vai gerando muito desconforto, sabe? Então, assim, a gente precisa entender a força que a nossa mente tem e a força que ela exerce no nosso corpo físico. Se a nossa mente está muito sobrecarregada, ela meio que, entre aspas, vai pedir socorro para o corpo para aliviar um pouco toda aquela tensão e ela vai jogar todas essas coisas ruins na nossa parte física e aí é onde a gente começa a adoecer. Eu finalmente consegui entender por que eu sofro tanto do meu estômago, por que eu tenho essas palpitações, essas coisas ruins no coração, né? Hoje eu consigo entender a causa de tudo isso, consigo reconhecer que eu cometi esse erro grave, que eu não deveria ter feito. Inclusive, essa semana agora eu tenho médico, psiquiatra, tenho consulta marcada, então agora eu tenho já uma visão muito mais responsável. E se eu tô aqui hoje para falar isso para vocês, é realmente para que vocês tenham essa consciência da importância da gente se cuidar. Se você acredita em Deus, você sabe que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é onde a gente habita, mas é onde Deus habita também. Se você aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a morar no seu coração. Então, a gente precisa realmente cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus nos moldou com as próprias mãos, ele nos deu um corpo para que a gente pudesse desfrutar da vida e o mínimo que a gente deve fazer para glorificar a Deus é cuidar do corpo que ele nos deu. Então, tenha uma alimentação mais saudável possível, faça uma atividade física, pega um solzinho, sabe? Sai um pouco de dentro do quarto ou pelo menos abra a janela do seu quarto e deixa o sol entrar. Fica um pouquinho ali na janela recebendo aquela luz do sol, beba mais água, tente comer coisas mais leves, não coma tanta coisa industrializada, sabe? Cuide do seu corpo, porque ele é o bem mais precioso que você tem. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Eu não fiz roteiro, não fiz nada para esse vídeo, eu tô aqui simplesmente abrindo meu coração para vocês. Para ser bem sincera, é 1h da madrugada e eu tô aqui falando porque eu senti no meu coração que eu tinha que compartilhar isso com vocês e fazer esse alerta, sabe? Não sejam irresponsáveis como eu fui. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. E nos vemos aí, então, num próximo momento, certo? Num próximo vídeo. Beijinhos, gente, e até a próxima.